Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Antes do vídeo continuar, eu queria agradecer muito aos destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam ao comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a continuar. E é claro que antes do vídeo continuar, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever a Hypar, que é muito importante, e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você tá há muito tempo na internet, provavelmente já viu essas fanfics envolvendo o Goku e a Vados. E muito provavelmente também você já viu essa anja específica. Mas de onde exatamente ela veio? Dragon Ball, a saga Mikoshi. É provavelmente uma das únicas fanfics envolvendo essa personagem que dá pra levar a sério. O primeiro capítulo começaria de uma forma simples, com a Mikoshi falando sobre o Goku e os mortais que estão desbloqueando técnicas divinas. Parece que ao longo de 300 anos esse número foi aumentando cada vez mais. E os deuses, querendo ou não, têm culpa nisso. Afinal, eles decidiram ficar ensinando suas técnicas para os mortais e não faziam seu trabalho direito. E eu vou ter que elogiar esse projeto principalmente pela sua animação, é muito bem feita. Seja nas lutas, efeitos, cenário, é tudo muito bom. E com isso então, a cena cortaria para uma luta de Goku contra uma pessoa misteriosa. Ou melhor, misteriosa entre aspas, a gente sabe que é o Gohan. E como tudo que envolve esse verme, é óbvio que ele tem que derrotar o Goku e a desculpa que eles usam é porque ele tem potencial. O Vegeta obviamente acha isso ridículo, mas o Goku usa um bom argumento. Afinal, o Calvo foi acertado pelo Trunks criança. Com isso, nós teríamos mais algumas cenas de comédia, até o foco ir para o Kibitoshin. E obviamente, como ele é um inútil que não tem mais nada pra falar, ele vai ficar falando sobre o poder oculto do poder oculto. Esse velho caduco também é outro. E sabe qual que é o pior? O Whis chegou pra lamber as bolas do Gohan também. Então ele ficou lá, não, porque o Gohan tem um poder oculto, ele tem potencial, sei lá o que, sei lá o que. E a cada dia que passa, minha afirmação de que o Gohan virou só isso é mais verdadeira. De qualquer forma, o Whis avisa que o Bills não vai poder aparecer porque ele está numa reunião dos deuses da destruição. Aparentemente eles regularmente têm dessas e geralmente duram cerca de 3 semanas, porque eles conversam por 30 minutos e brigam no resto do tempo. Só que ele não pode exatamente prever quanto tempo o Bill vai demorar, então ele decide perguntar pro Peixe Oráculo. E o mesmo diz que não pode, porque aparentemente tem alguém impedindo ele de ver o futuro do Bills, mencionando um tal campo de redistorção. E o Kibitoshin, sendo inútil, obviamente não saberia o que é. E explicando pra vocês, campos de redistorção são basicamente campos criados com Ki divino, para impedir qualquer um de saber o que tá acontecendo lá dentro. Seja por leitura de Ki, por dispositivos ou até mesmo por alguém que consegue prever o futuro, como o Peixe Oráculo. E falando no mesmo, o pobre coitado tá morrendo de medo, que ele tá tendo umas visões assustadoras, apesar de não serem concretas. Agora o segundo episódio começa com o Vegeta desafiando o Gohan para uma batalha até a morte. Por favor, Gohan, perca essa batalha, eu nunca te pedi nada. E eles começam a lutar e eu não tenho o que dizer, é simplesmente uma luta muito bonita. E eles vão até o Super Saiyajin 2, porque não querem usar formas divinas. E sinceramente, já é meio óbvio que o roteiro vai a favor do Gohan, no ponto de que o campo de força que o Vegeta fez foi completamente bugado. Mas de alguma forma, o criador previu que eu ia ficar irritado com isso e decidiu trocar de cena. Então a gente vai logo pro palácio que tá ocorrendo a reunião dos deuses. E lá, a primeira coisa que a gente vê é o pobre do Champa virando estampa de camisa. E aqui a gente finalmente vê a Mikoshi em toda a sua formosura. E como uma mulher respeituda que ela é, ela decide falar pro Bills o que tá acontecendo. E basicamente a razão dela tá mandando os deuses de Vasco é porque eles não cumpriram seu papel. Todos eles tendo conformismo, egoísmo ou até preguiça. E eles foram de certa forma responsáveis pelo aumento de mortais que estavam perto do nível de um deus da destruição. Algo que não deveria acontecer naturalmente. O Bills diz que na verdade é a evolução natural, mas ela ignora mesmo sendo um bom argumento. E no fim, aparentemente o nosso querido gato roxo foi jogar no Vasco. Adeus, Bills. Não esqueceremos de você. O terceiro episódio é mais como um fillerzão. Quero dizer, tem coisa importante, mas tem muita enrolação. E ele volta lá pra luta do Gohan e do Vegeta, onde o Gohan diz que tentou pressionar o Vegeta o suficiente para ele se transformar nas formas divinas e então quebrar as regras. Só que assim, eu não gostei da cena porque, primeiro, o Gohan não é inteligente em batalha. Segundo, porque é o Gohan quase vencendo o Vegeta. Mas então o Calvo falaria que não importa porque a regra é só batalhar até a morte. Mas curiosamente ele é
burro o suficiente pra ver o Gohan de guarda baixa e decidir não matar ele e só dar uma lição. O Vegeta é um que não cansa de brincar com a comida. Aí a gente tem mais fala sobre o potencial dele e o peixe oráculo genuinamente começa a enlouquecer junto comigo. Só que depois do Whis desmaiar o peixe pra ele se acalmar, o Kibitoshin simplesmente morre, obviamente por causa do Bills. E apesar da luta do Gohan contra o Vegeta ser muito bem animada, eu acho que é a parte mais chata do episódio, principalmente por aparecer no meio da trama. Porém, quando o Whis e o velho Kaioshin estavam tentando reviver o Kibitoshin, o mesmo voltaria à vida do nada, sem entender ou saber muito bem o que tinha acontecido. E eles continuam nessa trama? Obviamente não, eles têm que voltar para a luta do Deb e do Lord. E no episódio 4, acredite se quiser, a luta continua. E até mesmo o Whis começou a se incomodar com esses dois, então ele parou eles. E o Gohan começa a reclamar que ele teria perdido e que sei lá o que, sei lá o que. E sabe o que esse calvo fala? Não, Gohan, mas você tem potencial para ficar mais forte. Depois disso, o Whis decide reunir os três patetas e ele conta o que aconteceu, com o Kibitoshin curando eles no processo. Mas o mais importante disso é que aparentemente o Bills está vivo. E aqui o Whis dá uma aula de explicação sobre os Hakaishins, os Anjos e os Kaioshins, algo que infelizmente o Super não faz tão bem. Então mais um ponto para essa história. E eles começam a falar sobre esse mistério de ter alguém tão poderoso para ir lá e quase matar um deus da destruição, em um lugar onde todos os outros estavam. E como eles não podem perder tempo, o Whis logo fala que vai voltar pro planeta do Bills e deixar o peixe descansando. Só que antes que ele pudesse fazer isso, a própria Mikoshi decide aparecer. E no episódio 5, como esperado, o velho tarado fica gadeando a Mikoshi. E não ironicamente, o design dela aqui dá essa impressão de que ela é muito poderosa, mesmo se ignorarmos todas as fanarts onde ela é, né? E nem o Goku e o Vegeta conseguem sentir o Ki dela, mesmo eles tendo o Ki divino. Então é como se ela tivesse um patamar acima. E como o Goku do Super é extremamente curioso, ele decide ver lá o que tá acontecendo. E acaba escutando a Mikoshi falando que vai destruir o universo. O Goku, como não é burro e nem nada, obviamente não vai deixar isso acontecer. E ele logo iria para o instinto superior completo. E meus amigos, o que eu falo sobre essa luta, hein? Luta bonita, luta bem feita, luta formosa. É simplesmente muito bem animado isso aqui. Inclusive melhor do que muita animação atual de Dragon Ball. E ela escala no nível de que com um soco o Goku explode o planeta do Kaioshin e ela desfaz. E aqui sim eu acho aceitável o Goku Instinto Superior perder, porque estamos falando de um anjo, um ser muito superior. Agora, Gohan Beast, você tá de brincadeira comigo? E eu não vou falar nada, apenas vejam a qualidade desse Kamehameha que finaliza a luta. おとなしく今までと同じように動け。ほらおめえを絶対許さねえ。 Que satisfação, aspira. Só que o episódio 6 veio pra estragar tudo, na minha opinião, porque ele é simplesmente o episódio onde o Gohan usa o instinto superior. Ele tava lá todo irritado porque aparentemente o Goku foi de Vasco, mas se lembrou que precisava ficar calmo pra usar o instinto. Ainda assim, não é o tipo de forma que o Gohan conseguiria usar, principalmente por ser um artista marcial medíocre. E adivinha só qual que é a primeira coisa que a Mikoshi fala sobre o Gohan? Eu não vou nem falar, mas algo que eu tenho que elogiar nessa animação é o fato de que ela mostra muito bem o nível de poder dos personagens. A velocidade, a força, enfim, a coreografia e a animação conseguem mostrar isso, sem fazer eles ficarem destruindo planetas. Algo que eu acho que Dragon Ball nunca fez bem, mas infelizmente a luta não poderia se manter boa, e aqui nós vemos a cena mais forçada de todos os tempos. Simplesmente Gohan usando o instinto superior completo, só que felizmente não é o suficiente, o Gohan vai de ralo. E isso era bem óbvio, já que a Mikoshi pelo visto era superior até mesmo ao Whis. E é no episódio 7 que na minha opinião começa a melhor luta dessa saga. E eu acho curioso que a gente chegou a ver o Ultra Ego animado antes em uma fanfic do que no anime oficial. E como ele observou as duas lutas, ele entendeu bem como é que funcionam os poderes da Mikoshi. Aparentemente, ela tem dois tipos de Ki. Primeiro, o Ki divino normal dos anjos, e o outro é um que ela usou para quase derrotar o Gohan. E assim como todas as outras lutas, essa aqui é muito bem animada. Mas eu acho que o que mais faz ela se destacar é que ela é muito bem escrita. E eu digo no quesito de passar emoção, sabe? E uma coisa que eu acho bem interessante aqui é o Vegeta usando
usando de jogos mentais para desestabilizar a Mikoshi, porque se ela ficar de guarda baixa ou distraída, vai ser mais fácil de acertar ela. Por exemplo, ele conseguiu borrar o batom da pobre coitada, e apesar de ser a maior coisa que eles conseguiram fazer contra ela, ainda assim é só uma mancha de batom. Então o velhote tá certo em dizer que não há nada que possa ser feito. E é aqui que a animação começa a pegar fogo e você se arrepia, porque temos um flashback muito interessante do Vegeta e o episódio termina com ele dando um Hakai na moça. Sobre o episódio 8, eu nem preciso dizer que o Vegeta foi mogado, né? Qual é, pessoal? Vocês esperavam que ele ia fazer alguma coisa? Só que de alguma forma ele continua se levantando, mesmo já tendo provado o seu valor. E eu pessoalmente gosto bastante de luta assim, então mais um ponto. E o Vegeta já apanhou tanto, mas tanto que ele tá até escutando a voz do Bill na cabeça dele. Só que ele desiste? Obviamente não, e ele começa a fazer a maior esfera de Hakai que ele já fez na vida dele. E essa cena aqui eu achei incrível, só que o Whis simplesmente teletransporta a esfera de Hakai que o Vegeta fez pra fora do planeta. Eu não vou falar muito disso, mas pelo visto o Vegeta ficou mais forte mesmo perdendo, porque naquele momento ele tava pensando bastante em destruição. E sobre o que o Whis fez, aparentemente ele fez isso porque a esfera de Hakai do Vegeta ia acabar explodindo o planeta inteiro, obviamente levando ele, o Kaioshin e o velho Kaioshin também. Porém, vocês sabem como o Vegeta é, né? Às vezes ele acaba exagerando demais no Rage Bait. Então Mikoshi começa a perder a paciência e quebra ambos os braços do Vegeta. E no episódio 9, ele já começa farmando uma hora absurda, exibindo seus braços quebrados para Mikoshi. E obviamente, ele tem que o lutar usando as pernas. Só que a melhor parte aqui é ele quebrando a vaidade da moça, sujando a cara dela de sangue. É o sangue dele? É, mas ainda assim. E como ele tá lutando só com as pernas, acho que você percebeu que é questão de tempo até ele quebrar uma. E foi o que aconteceu, logo antes de perder a luta. Só que o que mais me surpreendeu aqui é o fato de que o Kaioshin, pelo visto, seria útil. Só que a gente não sabe, porque o Whis decide interferir antes. Sobra nada pro Kaioshin. E você acha que ele vai valorizar essa ajuda? Não. O Vegeta decide que vai se explodir para levar todo mundo junto com ele. E o Whis, sabendo que essa é uma péssima ideia, vai lá e desmaia o Cal. E o episódio 10 começa de uma forma um pouco diferente, com uma homenagem ao nosso querido Akira Toriyama. Eu achei bem bonita, tendo em vista que provavelmente foi na época do falecimento do mestre. Indo pro episódio de verdade, felizmente já começa com o Whis revivendo todo mundo. Mas infelizmente o Gohan está incluído. E o Whis diz que vai responder as dúvidas deles, mas o que eu mais acho curioso é o fato dele falar que ela não matou ninguém. Ou seja, ela propositalmente só deixou eles desmaiados. E sobre aquele segundo tipo de energia que ela tinha, ela basicamente drenou o Ki divino deles. Então eles não podem usar a forma God, Blue ou as doutrinas. E se você tá curioso para saber qual que é a relação que ela tem com o Will, basicamente ela é a mãe dele. Não só isso, como também é irmã gêmea do grande sacerdote. Meu Deus! Vamos! Incesto! E aqui ele começa a contar um pouco do passado do universo, do próprio Zeno, e como ele criou a grande árvore da vida e usou ela para criar os anjos. Porém, a árvore estava dando alguns frutos ruins e ele acabou tendo que jogar eles para fora do universo, nesse caso no chamado Universo Zero. Porém, algo interessante que aconteceu é que a árvore deu fruto a 2 anjos ao mesmo tempo, ou seja, gêmeos. Um era o Daishinkan e a outra era a Mikoshi. E ela tinha um diferencial para os outros anjos, porque ela era a única que conseguia também criar vida, e isso foi interpretado como uma certa forma de milagre. E acabou que foi ela quem criou a chamada segunda geração de anjos, que no caso são os anjos que a gente conhece. Por isso que ela é mãe deles. E por que o Daishinkan seria o pai? Basicamente porque, pelo visto, a Mikoshi era uma pessoa muito exploradora. Então ela queria porque queria ver o que tinha no Universo Zero. E ela deixou o Daishinkan para cuidar dos filhos dela, desde que eles eram bebezinhos, então por isso que eles chamam ele de pai. Só existe um problema aqui, o Universo Zero tem muita energia negativa e acaba corrompendo quem vai pra lá. Por isso que ela ficou lelé da cuca daquele jeito. Mas ela ainda é mãe do Whis, então ela decidiu dar uma semana pra ele pensar de que lado ia ficar. E essa uma semana é o tempo que os protagonistas têm pra treinar. Só que se o Whis recusar, né, não vai sobrar nada pra ele. O episódio terminaria mostrando que o Hit tá chegando pra treinar com eles. Eles também falam do Piccolo, do Majin Buu, do Goten e do Gotenks, né, obviamente.
e o episódio terminaria com um certo foco no Broly. O episódio 11 eu já achei meio qualquer coisa, é mais um fillerzão mostrando o que aconteceu com o Broly, que no caso teve um treinamento com eles. É um treinamento bem paia, onde o Gohan vence do Broly com o grandioso poder oculto dele. E como uma animação e demora muito tempo pra postar, esse foi o último episódio. Bom, eu não tenho muito o que dizer, né? É genuinamente bom. Uma história bem feita, bem escrita e você vê que tem coração. A animação eu nem preciso falar, né? Mas o que mais me surpreendeu é que isso aqui tem uma história decente. Por um momento eu pensei que seria só a Mikoshi sendo respeitosa até o final. Mas não, o autor disso aqui se demonstrou muito melhor que o autor de Goku Ivados, por exemplo. Mas, enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa não estar no seu melhor momento, seja física ou mentalmente. Você pode estar com muitas dúvidas na cabeça e pensando que não é bom em nada, rebaixando o seu próprio valor e capacidade de se levantar nesse momento difícil. E realmente pode parecer que não tem mais saída, mas eu quero que você saiba que mesmo que pareça que as coisas nunca vão melhorar, Jesus está com você. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Mas é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no Harpar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!